Olá! Hoje o Conexões traz a 5ª entrevista com os candidatos à Prefeitura de Goiânia. E seguindo a ordem alfabética, o entrevistado de hoje é o candidato Paulo Garcia. Mas antes você confere uma matéria especial sobre a abertura de editais pela FAPEG, que vai conceder bolsas de estudo e também apoio financeiro à pesquisa. A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás lançou nesta semana 5 editais para a concessão de bolsas de doutorado e pós-doutorado e para apoio financeiro a projetos de pesquisa, programas de pós-graduação e núcleos de excelência. Os investimentos são de mais de 9 milhões de reais, vindos do governo estadual, da CAPES e do CNPq. Para contribuir de modo que os programas de pós-graduação das instituições de ensino superior sediadas no estado de Goiás possam elevar o seu conceito junto à CAPES, melhorar o seu desempenho, a sua produção, bem como também propiciar o aparecimento, o surgimento de novos programas, de novos grupos de pesquisa. O primeiro edital oferece 15 bolsas de doutorado no valor de R$ 2.000 mensais a docentes de programa de pós-graduação. As inscrições podem ser feitas até o dia 15 de outubro. A segunda linha oferece 30 bolsas de pós-doutorado no valor de R$ 3.700 para doutores vinculados à pós-graduação. As inscrições podem ser feitas até 10 de outubro. Já o terceiro edital oferece apoio financeiro a 25 programas de pós-graduação. Serão R$ 125 mil por programa ao longo de 3 anos. As inscrições são até dia 17 de outubro. A quarta linha vai apoiar projetos de pesquisa de alunos de pós-graduação. 40 projetos serão contemplados com R$ 40 mil cada. O prazo final de inscrição é até dia 17 de outubro. A presidente da FAPEG ressalta que o último edital é uma parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq. Este edital vai apoiar os núcleos de excelência em Goiás. É o edital Pronex, que é um programa de apoio a núcleos de excelência. O Pronex, neste edital, serão investidos 1 milhão do CNPq e 500 mil da FAPEG. Quem poderá concorrer a este edital são os pesquisadores já mais experientes e mais qualificados e que pertençam ao CNPq como bolsista de produtividade em pesquisa categoria 1. Paulo Garcia é médico, professor na Universidade Federal de Goiás. Na política, foi eleito deputado estadual e vice-prefeito de Goiânia. Atualmente, é o prefeito da capital goiana. Paulo Garcia é candidato à reeleição pelo PT e é o 5º entrevistado do Conexões na série especial de entrevistas com os candidatos à prefeitura. Olá, Paulo Garcia, o Conexões agradece a sua presença. Olá, Camila. Eu que agradeço a oportunidade ao programa Conexões e a Universidade Federal de Goiás, essa instituição que é uma instituição exemplar e extremamente importante para a nossa comunidade. Nós sabemos que por aqui passam milhares de jovens goianienses que, através da formação que recebem na universidade, eu não tenho dúvidas em afirmar, estão consolidando a oportunidade de terem um futuro muito mais adequado para as suas vidas, de se apropriarem de conhecimento necessário para desenvolverem os seus sonhos e os seus projetos. Bom, candidato, gostaria que o senhor sorteasse 5 temas. Todos de uma vez? Sorteio 5? O senhor vai responder esses temas ao longo do programa, o senhor vai ter 4 minutos para cada resposta. Pela ordem. Bom, e agora nós vamos mostrar para os telespectadores os 5 temas sorteados pelo candidato Paulo Garcia. Primeiro tema sorteado, educação. Segundo tema sorteado foi saúde. Terceiro tema sorteado foi meio ambiente. Agora o quarto tema que você confere foi segurança pública.
E, por último, o último tema sorteado pelo candidato Paulo Garcia foi ocupação urbana. 5 temas sorteados, então. Primeira pergunta para o senhor sobre educação. Uma das principais reclamações em relação à rede municipal de educação é a falta de vagas em centros municipais de educação infantil, os CIMEIs. Faltam pelo menos 5.000 vagas para as crianças. O senhor vai desenvolver ações para universalizar o acesso à educação básica em Goiânia? Vou, eu tenho dito isso, tenho afirmado. Vocês sabem que o ensino básico é formado pelo ensino infantil e pelo ensino fundamental. Ensino fundamental da 1ª à 9ª série, onde nós não temos demanda. Nós temos a grata satisfação de termos todas as crianças que desejam, meninos e meninas, matriculados nas nossas escolas. O ensino infantil passou a ser obrigação dos municípios recentemente. O Ministério da Educação preconiza que as capitais brasileiras tenham até 2016 para zerar todo o déficit de vagas existentes na nossa cidade. Mas nós nos antecipamos. Em parceria com a presidenta Dilma, nós desenvolvemos projetos para construir no próximo ano 81 novos CIMEIs, que estão espalhados por todas as regiões da cidade. Aqui mesmo, perto da UFG, do Campo Samambaia, ali no Pompeia, que é um bairro que está muito próximo aqui na região norte, existe uma dessas novas unidades em execução, sendo construídas. Nós acreditamos que, ao assumir os Centros Municipais de Educação Infantil, que tem um tripé de sustentação. Vocês sabem que o CIMEI ele se diferencia das creches, porque as creches que anteriormente eram utilizadas pelas mães trabalhadoras, elas simplesmente eram locais de acolhimento, locais onde as crianças eram guardadas, no bom sentido, no período diurno, enquanto as mães trabalhavam. Hoje não, os CIMEIs eles têm como sustentação o tripé, cuidar, brincar e educar. Faz parte do início da formação pedagógica de todas as crianças no período de 6 meses a 5 anos de idade, esse ensino inicial, essa formação educacional inicial que lhes é ofertada nos CIMEIs. Além disso, vocês sabem também que o CIMEI funciona com um período integral e lá são oferecidas 5 refeições diárias. Portanto, nos CIMEIs nós cuidamos transversalmente dos meninos e meninas, das mulheres que hoje em dia fazem parte do mercado de trabalho, como antigamente só os homens o faziam. Nós sabemos que as mulheres hoje são profissionais, ajudam na formação da renda familiar e precisam de um local adequado para deixar seus filhos. É compromisso nosso zerar esse déficit que ainda existe na cidade de Goiânia. Mas eu posso lhe revelar um fato que talvez não seja de conhecimento dos goianienses. Goiânia vai ser a primeira capital brasileira a zerar esse déficit. As outras ainda não cumpriram os estágios preconizados pelo Ministério da Educação. Nós estamos, assim, contribuindo com a saúde, com a formação, com a educação de milhares de crianças na nossa cidade. Nós pensamos que é fundamental para diminuir as diferenças sociais que os filhos e filhas da classe trabalhadora tenham oportunidade de ter formação na fase do ensino infantil, que antigamente só era dado aos filhos dos ricos. Nós sabemos que os filhos dos ricos, eles ficavam nos chamados jardins de infância. O filho do trabalhador não tinha essa oportunidade. Com a criação dos CIMEIs, nós passamos a universalizar a oportunidade de ensino nessa fase que é uma fase extremamente importante, porque é a fase inicial de formação das crianças, mas é uma fase fundamental, que cria uma base que lhes dá a oportunidade na vida futura de disputar em condições de igualdade com todos aqueles que passaram por todos os períodos da formação cartorial do ponto de vista educacional. Portanto, é fundamental investir em educação. Nós temos investido muito. Inclusive, eu tenho executado obras e colocado em todas as escolas do município quadras poliesportivas cobertas que fazem parte dessa formação. Bom, candidato, nós finalizamos o primeiro bloco e no segundo bloco você acompanha mais 2 perguntas para o candidato Paulo Garcia. Não saia daí, o Conexões volta em instantes.
Já estamos de volta com o segundo bloco do Conexões e hoje o entrevistado é o candidato Paulo Garcia, que concorre à reeleição pelo PT. Bom, e agora a próxima pergunta sorteada pelo candidato no início do bloco, no início do programa, na verdade, foi saúde. Então, falando de saúde, candidato, para muitos analistas, a saúde pública é um dos principais gargalos em Goiânia. O senhor deve fazer, caso reeleito, o que o senhor deve fazer caso reeleito para melhorar as condições de trabalho dos servidores e também melhorar o atendimento à população? Nós temos um grande problema na saúde na cidade de Goiânia. Goiânia é a cidade brasileira, é a capital brasileira, a cidade com mais de 1 milhão de habitantes, com melhor qualidade de vida. Mas isso não significa que ela não tenha problemas, nós não escondemos o sol com a peneira. Existem muitas áreas que nós precisamos avançar, e saúde é uma delas. Eu sou profissional da área da saúde, eu sou médico formado há 30 anos, completo esse ano 30 anos de formado, estudei aqui na UFG, conheço profundamente todo o sistema de saúde na cidade de Goiânia. O nosso sistema público passa por um problema extremamente grave, que precisa de solução urgente, que é a falta de investimento por todos os níveis da federação, conforme é previsto em lei. Para que você tenha uma ideia, só no ano passado eu investi 23% do orçamento municipal na área da saúde na cidade de Goiânia. Isso é 8% a mais do que é preconizado pela Constituição brasileira. Isso significa investir a mais 120 milhões de reais. Para vocês terem uma ideia, isso daria para construir 3.000 unidades habitacionais para famílias que não têm moradia própria. Mas nós fizemos muito. Nós ampliamos 25 unidades, nós estamos construindo e vamos executá-las 15 novas unidades básicas de saúde. Eu criei e executei toda a obra nesses apenas 2 anos e 5 meses que estou à frente da Prefeitura. O primeiro Hospital da Mulher e Maternidade Dona Íris, da região centro-oeste da cidade, que dá atenção completa à saúde da mulher. Vou construir mais 2, um na região noroeste e outro na região oeste da cidade, se for reeleito. Pretendemos também implantar 6 CAPs, que são Centros de Assistência Psicossocial, sendo que 2 deles são chamados CAPs AD, são Centros de Assistência Psicossocial para álcool e droga, que cuidam da saúde mental daqueles dependentes químicos que já estão em uso de fármacos, de químicos, de drogas, que já se tornaram dependentes. Nós pretendemos também eliminar o chamado check-in, criando 4 unidades diagnósticas completas nos polos da cidade, norte, sul, leste e oeste. E também pretendemos que as consultas no Sistema Único de Saúde, sistema público, seja como no sistema privado. Quando você vai no consultório privado, no consultório particular, você marca o horário de consulta com o seu médico. Por que não no sistema público ser assim também? Você marca a consulta para as 11, chega 10 para as 11, você não perde o seu dia, não fica irritado, não fica contrariado. O que nós precisamos é humanizar esse atendimento. Além disso, reformar todas as nossas unidades mais antigas e ampliá-las. Porque o mais grave problema que a cidade de Goiânia tem é que de cada 3 atendimentos diários que são realizados na nossa cidade, 2 são de pessoas que vêm de fora, que não são moradores da cidade de Goiânia. São dos outros 245 municípios goianos ou até de outros estados da nação. Exatamente porque lá, por falta de investimento do governo estadual, eles não são acolhidos de forma adequada, eles não têm possibilidade de receber o tratamento à saúde de forma necessária para os seus problemas. Então vem todo mundo para Goiânia. Isso superlota todas as nossas unidades. Esse é o nosso principal problema. As nossas estruturas, elas são executadas e são construídas conforme padrões que nos são determinados pelo Ministério da Saúde, com base na população que o IBGE afirma que nós temos, que é um pouco mais de 1.300.000 habitantes. Mas, na verdade, nós damos atendimento a 3 vezes esse número de pessoas, o que é natural e que devemos fazer, até porque não seria uma postura humanista negar atendimento a quem vem de fora. Mas esse é um problema que precisa ser resolvido quando todos nós assumirmos a nossa responsabilidade. Não só a Prefeitura de Goiânia, mas principalmente o governo do Estado, que nos últimos 8 anos não aplicou os recursos conforme determina a legislação atual. Bom, candidato, nós vamos para a terceira pergunta. O senhor sorteou, então, meio ambiente. Agora, falando sobre meio ambiente, a ocupação desordenada do município tem causado alguns problemas ambientais, como devastação de áreas nativas e também comprometimento de rios e nascentes. O meio ambiente está sendo tocado dentro do seu plano de governo? O que deve ser feito para tentar conciliar atividades econômicas e o meio ambiente? Essa é uma das principais características do nosso plano de governo. O lema da nossa campanha é Goiânia, cidade sustentável.
Goiânia já é uma cidade ambientalmente correta, é uma cidade que se preocupa com a preservação dos seus recursos naturais, que já tem introjetado no inconsciente coletivo da nossa comunidade as nossas características preservacionistas. Por isso que o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, nos escolheu para a implantação da plataforma Cidade Emergente Sustentável. Nós fomos escolhidos entre cidades chamadas por eles de medianas, que são cidades entre 200 mil e 2 milhões de habitantes, para a implantação desse projeto que vai servir de laboratório para o mundo todo, pelas nossas atuais características. Nós temos 30 parques, 30 áreas de preservação permanente já instaladas na cidade de Goiânia. Só eu, nesse espaço de tempo que estou à frente da Prefeitura, 2 anos e 5 meses, inaugurei 6 novos parques e tenho 2 em construção, um no Jardim Nova Esperança, na região noroeste, e outro no Itaipu, lá na região oeste da cidade. E estou executando o projeto chamado Macambira Nicuns, que é uma verdadeira requalificação de todo o nosso espaço urbano. É evidente que esse trajeto é ao longo dos nossos leitos hídricos, conhecidos como Córrego Macambira e Anicuns, que vão recuperar todos esses leitos, parte deles já está recuperada. Eu tive a oportunidade recentemente, em uma visita ao projeto, de tomar água em uma das suas fontes, lá perto do Faisalville 4, na divisa com Aparecida, ali 150 metros abaixo da Avenida Rio Verde. Uma mina onde eu pude tomar, segundo os químicos, água inodora, incolor e insípida, que na realidade é água da fonte, é água pura, água que a gente pode beber, água potável. É um projeto fantástico, porque além da recuperação ambiental, com mais 2 novas áreas de preservação permanente, um desses parques já está sendo construído, além desses 2 que eu relatei, que é o Parque Macambira, haverá uma requalificação do espaço urbano às margens desse trajeto. Haverá, nesse projeto, construção de 52 quilômetros de ciclovias permanentes. Grandes obras de engenharia interligando os bairros que estão nas 2 margens, que nunca tiveram oportunidade de se comunicarem. Equipamentos públicos na área social, na área da educação, na área da saúde. Portanto, eu costumo afirmar que o projeto Macambira Nicuns é o primeiro exemplo de ordenamento urbano que a cidade de Goiânia pensa de forma planejada. E afirmo, sem exagero, que a história de Goiânia, e vocês são muito jovens, vão perceber isso ao longo dos próximos anos, que a história de Goiânia será uma antes do projeto Macambira Nicuns e outra completamente diferente após a conclusão deste importante exercício de cidadania que nós estamos executando na cidade de Goiânia. É um projeto de mais de 200 milhões de reais, financiados pelo BID, sendo que 60% desses recursos são recursos internacionais, 40% dos recursos são dos cofres municipais, portanto, demonstrando um esforço da Prefeitura em executar obras que sejam importantes para a nossa comunidade, e haverá de marcar permanentemente a forma como nós deveremos atuar frente ao ordenamento urbano na cidade de Goiânia. É um projeto essencial para que nós possamos continuar nos desenvolvendo, crescendo. Goiânia precisa continuar a crescer, mas de forma ordenada, sem que com isso a gente crie mazelas e problemas insolúveis, como grandes capitais brasileiras já o têm, e necessitarão de décadas para que essas correções sejam feitas. Bom, você já conferiu 3 perguntas ao candidato Paulo Garcia. E no próximo bloco você confere as 2 últimas perguntas que foram sorteadas pelo candidato à reeleição. Não saia daí, o Conexões volta em instantes. E já estamos de volta com Conexões. Agora você confere a 4ª pergunta que vai ser feita ao candidato à reeleição à Prefeitura de Goiânia, Paulo Garcia. A pergunta sorteada por ele no primeiro bloco foi segurança pública. Falando de segurança pública, 2011 foi o ano mais violento na história da capital, quando foram registrados centenas de homicídios. O que o senhor planeja fazer para reduzir os índices de criminalidade dentro daquilo que cabe ao poder público municipal? Bom, nós sabemos que constitucionalmente segurança pública não é dever do governo municipal. Segundo a legislação atual no país, principalmente o policiamento ostensivo ou o policiamento fiscalizador, ele está a cargo do governo estadual e do governo federal.
Principalmente é função do governo estadual executar a segurança, exercer a segurança nas cidades, nos municípios. E não o tem feito de forma muito adequada, através necessariamente dos investimentos necessários nas suas corporações policiais. Nós temos grandes quadros, tanto na Polícia Militar quanto na Polícia Civil, mas o governo estadual não tem feito os investimentos necessários para dar condições de trabalho a esses homens e mulheres que fazem parte dessas entidades, dessas instituições. Bom, mas o governo municipal não se furta a participar desse projeto. Eu criei, nesses 2 anos e 5 meses que estou à frente da Prefeitura, uma secretaria chamada de Secretaria de Defesa Social. No guarda-chuva da Secretaria de Defesa Social estão a Agência da Guarda Municipal, que nós estamos aparelhando, treinando, qualificando seus homens e mulheres, agentes da Guarda, equipando da melhor maneira possível. Fui eu quem adquiri toda a frota para locomoção, os carros e as motocicletas. Equipamos a Guarda com armamento não letal, as chamadas pistolas taser, que são as pistolas que emitem choque e paralisam quem, porventura, tem a necessidade de ser paralisado, sem provocar com isso nenhuma lesão determinante. E também colocamos nesse guarda-chuva a Defesa Civil, um departamento de interação social e também um novo departamento de prevenção e combate à drogadição ou à dependência química, em especial ao crack. Nós entendemos que segurança pública tem que ser tratada de forma transversal. Nós só haveremos de melhorar esses índices atuais na cidade de Goiânia, que são inaceitáveis. Os índices de criminalidade com os quais convivemos hoje são índices absurdos, se nós dermos atenção primordial ao núcleo central da sociedade, que é o núcleo familiar, dando a cada família a oportunidade de se desenvolver e de ter todos os aspectos fundamentais para a formação da cidadania. Portanto, precisamos investir em saúde, em educação, em moradia, em todas as oportunidades de geração de renda e emprego, para que a juventude, que normalmente é mais susceptível à ação da criminalidade e principalmente do tráfico de drogas, não se torne uma presa fácil, susceptível ao delito e à criminalidade. Nós entendemos que atuar de forma transversal é o trabalho que temos realizado. Vou te dar um exemplo de trabalho transversal. Nós, quando estamos requalificando os espaços urbanos de convivência social, que são praças, avenidas, nós estamos com isso dando condições ideais de segurança para aqueles espaços. Eu posso te dar 2 exemplos. Nós temos ali a Praça Joaquim Xavier Curado, ao lado do Corpo de Bombeiros Militar, ali o Lago das Rosas, do lado de lá da Anhanguera, que era uma área completamente degradada e frequentada por pessoas em situação de risco ou de vulnerabilidade social, muito afeitas aos delitos e aos pequenos crimes. Hoje é uma área que, depois da sua recuperação, ela é frequentada por famílias. Você passa lá, depois das 22 horas, você tem criança brincando naquela área. O corredor universitário, que está próximo do campus central da Universidade Federal de Goiás. Com a nova iluminação e com as câmeras de segurança colocadas ao longo de todo o seu trajeto, nós reduzimos de forma drástica todos os atos delituosos ao longo daquele trajeto. Isso sim é trabalhar de forma sustentável as correções necessárias para que nós tenhamos um ambiente urbano mais seguro. Bom, candidato, o último tema sorteado no primeiro bloco, ocupação urbana. Falando sobre ocupação urbana. A cidade vem sendo, em alguns momentos, ocupada de forma desordenada e algumas vezes contrária ao que prevê o plano diretor. O que o senhor pretende fazer a esse respeito? Olha, esse é um mito que precisa ser desfeito. Na verdade, o ordenamento da ocupação urbana na cidade de Goiânia, nos últimos 5 anos, ele passou a ser regido pelo plano diretor da cidade. Os planos diretores das cidades hoje são uma obrigação legal de todos os municípios brasileiros. E Goiânia não se furtou. Goiânia, já há 5 anos atrás, atualizou o seu plano diretor. Toda a ocupação urbana é feita com base na legislação municipal, na lei orgânica municipal e seguindo o plano diretor. É evidente que existem movimentos, alguns legítimos, outros nem tanto, movimentos de ocupação de áreas urbanas vazias, principalmente por pessoas que não são detentoras de moradia própria ou de um pedaço de terra para morar. Essas ocupações precisam ser tratadas de forma diferenciada, porque normalmente são de pessoas
em risco social, de movimentos populares, de movimentos sociais, que precisam ser tratados naturalmente dentro da legislação vigente, mas com atenção do poder público, porque eles são, na verdade, resultado da grande diferença social que nós ainda temos no Brasil. Mas a ocupação desordenada pelas pessoas de maior poder aquisitivo praticamente não existe hoje. Não é? Todas as construções, todas as edificações que são realizadas na cidade de Goiânia, elas são feitas após a aprovação da Secretaria Municipal de Planejamento, dentro de critérios rígidos, critérios arquitetônicos e urbanísticos. Naturalmente, o plano diretor precisa ser revisado. Hoje a legislação determina uma revisão a cada 5 anos, nós a reduzimos para 2 anos, e eu imagino que nos tempos atuais, nos tempos modernos, não há como se tratar um organismo vivo como a cidade é dinâmica, a cidade se modifica a cada dia, a cidade sofre intervenções frequentes. Nós precisamos passar por um processo revisional anual para adaptarmos para nos adaptarmos às nossas necessidades e também para estarmos atentos às necessidades de correções que porventura venham a existir. Então, essa legislação que é votada na Câmara Municipal, não é o prefeito simplesmente ele cria a comissão responsável, que é formada por uma parte de servidores públicos, técnicos especializados na área de urbanismo, pela representação do Poder Legislativo Municipal, que é a Câmara Municipal, e pela sociedade civil organizada, principalmente pela academia, pelas principais faculdades e universidades da cidade que trabalham o urbanismo e a arquitetura nos seus cursos de graduação e de pós-graduação. É um trabalho que é realizado com várias audiências públicas e, portanto, toda a comunidade pode participar, pode se manifestar, pode sugerir, pode criticar, pode acrescentar ou suprimir artigos. É um trabalho feito com muito critério e que deve ser feito, na minha forma de pensar, anualmente. Há uma necessidade de uma atualização quase que frequente. A cidade não é pronta e acabada. Toda cidade é um organismo dinâmico, um organismo em constante formação. Goiânia é muito jovem, vai completar 79 anos no próximo mês, no mês de outubro, mas tem se desenvolvido de forma muito acelerada. Por isso que nós hoje somos uma metrópole regional, com área conurbada com mais 20 municípios circunvizinhos. E, portanto, precisamos tratar os nossos problemas como se nós tratássemos uma região metropolitana que realmente nós somos. Bom, e você acompanha no próximo bloco uma fala aberta do candidato Paulo Garcia, que vai explanar mais sobre o seu plano de governo. Não saia daí. E já voltamos com o último bloco do Conexões. Hoje você está acompanhando a entrevista com o candidato à reeleição, Paulo Garcia. E agora você confere uma fala aberta do candidato que tem 5 minutos para falar mais sobre o seu plano de governo. Candidato, o tempo está aberto para o senhor. Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade, Camila, a você, a FACOMB, a Faculdade de Comunicação da Universidade Federal de Goiás, a todo o quadro da TV UFG, a vocês que são profissionais que estão nos oferecendo essa oportunidade de conversar com a nossa comunidade, conversar com homens e mulheres da cidade de Goiânia. É uma oportunidade muito rica, porque nós pudemos aqui nesse programa abordar diversos assuntos que eu considero extremamente importantes para a cidade de Goiânia. Eu quero dizer a vocês que nos assistem que o nosso programa denominado Goiânia Cidade Sustentável é um projeto que pretende retomar de forma definitiva o planejamento na administração na cidade de Goiânia. Isso significa promover um crescimento ordenado do nosso espaço urbano para que nós tenhamos critérios mais rígidos, mais claros e objetivos para que o nosso desenvolvimento se faça da melhor maneira possível. Nós devemos e vamos continuar a crescer, mas não podemos criar problemas insolúveis como alguns já existentes em outras grandes cidades brasileiras. Mas não é só isso. Esse programa também tem uma preocupação muito importante com a nossa realidade ambiental. Goiânia, como eu já disse nesse programa, tem características acima da média dos padrões nacionais quando abordamos a questão ambiental. Nós já temos introjetado entre nós que nós somos uma cidade verde. Nós temos o maior número de metro de área verde por habitante entre todas as cidades brasileiras. Nós temos 30 parques,
nós temos projetos em execução, nós temos implantação de projetos que denotam a sustentabilidade das nossas cadeias produtivas relacionadas ao meio ambiente, por exemplo, a implantação da coleta seletiva em todos os bairros da cidade. Mas mais do que isso, nosso projeto significa oferecer oportunidades iguais para cada homem e para cada mulher. Nós somos diferentes, mas todos nós merecemos oportunidades para alcançar os nossos sonhos, os nossos desejos, os nossos anseios. E eles são muito diversos. Cada um de nós pensa de uma forma, essa é a beleza da vida, mas eu tenho certeza que se oportunidades idênticas, se critérios de desenvolvimento baseados na formação democrática, na consolidação de uma sociedade mais justa, socialmente mais fraterna, uma sociedade que possa ter uma vida mais harmônica, isso sim é sustentabilidade. Nós queremos desenvolver a sustentabilidade em todas as áreas do relacionamento humano, na área da saúde, na área da educação, tudo isso é cuidar de uma cidade para que ela se torne definitivamente uma cidade sustentável. Nós pretendemos, principalmente, voltar as nossas atenções à nossa população mais jovem. A nossa juventude precisa de oportunidades reais para desenvolver os seus projetos. Por isso que nós pretendemos estimular muito e funcionar como canal indutor da chamada economia criativa. A economia criativa é a economia que aumenta muito a qualificação e, portanto, força o nosso sistema educacional a se qualificar a cada dia, porque dá oportunidade a novos profissionais, a profissionais da nova economia, de ocuparem postos de trabalho que normalmente têm uma remuneração a maior do que as profissões tradicionais ou ditas conservadoras. Portanto, esse é o nosso desejo. Eu nasci aqui na cidade de Goiânia, conheço essa cidade profundamente, todas as suas regiões, sei que nós temos problemas, que precisamos avançar, e é por isso que eu estou aqui pedindo o seu voto, o voto de cada homem e de cada mulher, para que juntos, de forma coletiva, nós possamos construir uma cidade que possa afirmar a todo o país que aqui nós desenvolvemos um modelo de cidadania que deve ser seguido por todas as demais regiões nacionais. Uma cidade onde a relação seja uma relação franca, aberta e transparente, onde o poder público, junto com as instituições da organização da sociedade e a iniciativa privada, possam interagir e promover um avanço significativo para as futuras gerações. Uma cidade onde os nossos filhos e os nossos netos possam seguramente afirmar no futuro que são mais felizes do que nós o somos hoje. Uma cidade que seja tranquila, pacífica, segura e ideal para se viver. Esse é o nosso desejo, por isso eu reitero o meu pedido de voto. Eu preciso muito do voto de vocês, se vocês acreditarem que o nosso programa, o nosso projeto, vai de encontro às suas necessidades e aos seus anseios. Muito obrigado pela oportunidade, eu agradeço muito, que Deus abençoe a todos e a todas vocês. É o Conexões quem agradece a sua presença aqui, candidato, para falar mais sobre o plano de governo e esclarecer aos eleitores. Muito obrigada. Obrigado. E você não sai daí, porque agora o Conexões traz as notas sobre vários eventos acadêmicos e culturais. Estão abertas até a próxima sexta-feira as inscrições para o curso de especialização em políticas públicas. As inscrições podem ser feitas das 9 horas da manhã ao meio-dia e das 2 às 5 da tarde na Secretaria Administrativa da Faculdade de Ciências Sociais, que fica no campus Samambaia da UFG. As aulas terão início no dia 5 de outubro. Os candidatos classificados no processo seletivo 2012/1, cuja entrada está prevista para o segundo semestre deste ano, e no processo seletivo 2012/2, estão convocados para a realização de matrículas nesta quinta e sexta-feira. A matrícula pode ser feita das 8 horas da manhã ao meio-dia e da 1 às 5 horas da tarde no Centro de Cultura e Eventos Professor Ricardo Freuabo Faisal, que fica no campus Samambaia.
E o Conexões de hoje chega ao fim. Este programa é produzido em parceria com o Laboratório de Produções Audiovisuais Integradas da Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia da UFG e também com a Assessoria de Comunicação da Universidade Federal de Goiás. E você também pode ser um parceiro do Conexões. É só mandar sugestões de pauta, perguntas, críticas ou até mesmo matérias prontas. Você faz isso acessando as redes sociais ou então enviando um e-mail para o programa. Você também pode acessar o blog do Conexões e assistir a qualquer um dos episódios que já foram produzidos. O Conexões quer sempre se conectar com você. E eu te espero no próximo sábado, às 7h45 da noite. As reprises do Conexões são aos domingos, ao 12h15 e às 10h15 da noite. Uma ótima semana!